Boa tarde a todos. Eu sou médica, trabalho há 6 anos com pacientes que desejam abandonar o tabagismo e há cerca de 2 anos num ambulatório de atenção básica e tabagismo com os alunos do curso de medicina. Então, seguindo tudo o que preconiza o Ministério da Saúde, a questão dos grupos, a gente tem os medicamentos disponíveis, e aí eu vou tentar colocar para vocês um pouco alguns pontos que no dia a dia a gente tem percebido como alguns desafios no acompanhamento desses pacientes que desejam abandonar o tabagismo. Então, nós sabemos que o tabagismo é um dos principais fatores de risco no caso das doenças crônicas não transmissíveis e que ele é um dos fatores que mais é possível trabalhar para que se evite, né, essas doenças. Tanto em relação a câncer, ao diabetes, doenças cardiovasculares e a doença pulmonar crônica. Todo esse movimento de trabalhar com o tabagismo no mundo e no Brasil, ele tem levado à diminuição da prevalência de tabagismo. A última pesquisa de 2013 do Vigitel, ela traz em torno de 11,3% de fumantes acima de 18 anos no Brasil. Essa pesquisa é feita nas capitais dos estados, e Florianópolis em torno de 12,4%, variando em todo o Brasil entre 5% a 16% a prevalência de fumantes acima de 18 anos. Nós sabemos que essa prevalência vem diminuindo. Na década de 90, 80, 90, a gente tinha até quase em torno de 30%, em alguns momentos até 30% da população acima de 18 anos fumando no Brasil. Então nós temos conseguido diminuir essa prevalência de fumantes, muito pela influência das leis de restrição, ambientes livres de fumo. A Bruna comentou com vocês sobre, né, a regulamentação da lei agora, que não vai mais ser permitido fumódromo. E o grande desafio, então, e os pacientes trazem isso como uma das motivações para parar de fumar, doutora, eu não me sinto bem fumando, porque a gente já não pode mais fumar em todos os lugares. Antes era bonito fumar, agora não é mais. Então, a partir de todo esse processo de divulgação sobre os malefícios do tabagismo, a gente acaba tendo uma demanda grande de pessoas que nos procuram para auxiliar a abandonar o cigarro. Como eu falei, esse movimento todo mundial de trabalhar com a erradicação do tabagismo no mundo, ou com o controle, né, dessa epidemia do tabaco, ele vem sendo incentivado pela Organização Mundial de Saúde, e a partir de 99 começou um movimento para instaurar a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco. Então, a partir de 2005 entra em vigor essa Convenção Quadro, que vários países assinaram, então, um termo de compromisso de controlar o tabagismo em seus países. Como eu falei para vocês, a medida relacionada ao ambiente, as medidas relacionadas à legislação, nessa regulamentação agora a Bruna também comentou sobre a questão da propaganda do cigarro, principalmente para evitar a iniciação de novos fumantes, porque nós sabemos que os adolescentes, eles são, os adultos jovens são um público vulnerável, e mesmo que nós tenhamos muitas pessoas deixando de fumar, nós ainda temos muitas pessoas iniciando o tabagismo. Também as medidas relacionadas ao cultivo de fumo estão incluídas nessa Convenção Quadro, para que tenha incentivo para outras culturas, para outras atividades que não seja a plantação de fumo. E as ações de apoio aos fumantes também fazem parte das recomendações da Convenção Quadro. E aí a gente vai falar um pouco, então, sobre essas ações de apoio aos fumantes. Desde 1999, o INCA, junto com o Ministério da Saúde, né, ou o Ministério da Saúde em conjunto com o INCA, vem incentivando ações de controle do tabagismo nas unidades de saúde, nos serviços de saúde.
E a partir então no decorrer, né, de 99, nesses últimos anos, foram várias regulamentações, várias leis que foram trazendo a questão do tratamento do tabagismo no Sistema Único de Saúde. E aí a gente tem ali as portarias de 2004 que tratam dessa questão do tabagismo no Sistema Único de Saúde, e o modelo preconizado pelo Ministério da Saúde é a abordagem cognitivo-comportamental com o apoio dos medicamentos, se necessário. Esse modelo cognitivo-comportamental, ele não é uma exclusividade do Brasil, ele é uma forma de abordagem que vai trabalhar com trazer o conhecimento para esse indivíduo, para essa pessoa, para esse fumante, e trabalhar com questões de mudança de comportamento, e ele é preconizado em todo mundo. Então, se nós formos fazer uma avaliação do que fala, né, a literatura em todo mundo, tanto os órgãos governamentais, o governo dos Estados Unidos, o governo do Canadá, mesmo instituições privadas, por exemplo, universidades, né, em outros países que têm um programa de tabagismo, esse é o modelo preconizado. O que a gente vai ver que em alguns lugares se dá mais ênfase ao medicamento, em outros lugares menos, mas o que se sabe é que essa abordagem que incentiva a mudança de comportamento, o acompanhamento com o profissional de saúde para essa mudança de comportamento junto com os medicamentos, é o que traz a maior taxa de abandono das pessoas que procuram profissionais de saúde para o abandono do cigarro. Então, essa abordagem cognitivo-comportamental, ela faz parte da abordagem intensiva do fumante, mas antes disso, vale lembrar que também é preconizado pelo Ministério da Saúde e pelo INCA no Brasil a questão do aconselhamento mínimo. O que seria esse aconselhamento mínimo? O que se sabe? Que se toda vez que algum paciente, toda vez que algum usuário chegar numa unidade de saúde, ele deveria ser perguntado se ele fuma e se ele já pensou em parar de fumar alguma vez. Então, essa abordagem ela deveria ser feita por todos os profissionais de saúde, não só profissionais de nível superior, mas também os profissionais de nível médio. E o fato de fazer esse questionamento, perguntar, você fuma? Você tem interesse em parar de fumar? Já pensou sobre isso? Se a pessoa demonstrar interesse, colocar à disposição para que ela possa ser acompanhada por algum profissional ou encaminhar para algum serviço caso ela tenha interesse. E essa abordagem ela não dura mais do que 3 minutos, o que se fala é que ela duraria em torno de 1 a 3 minutos, e o que se sabe é que essa abordagem mínima ela já influencia para que as pessoas abandonem o tabagismo. Mesmo que não seja naquele momento, o fato de alguém ter questionado e ter conversado sobre isso com a pessoa tabagista, ela vai guardar, né, essa informação, e se em algum momento ela pensar, ela pode dizer, não, eu fumo, eu não quero parar de fumar, obrigada por ter me dito que existe tratamento, existe acompanhamento para isso, mas eu não estou interessada agora. Mesmo que seja essa a resposta, ela vai guardar essa informação. Pode ser que daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, ela tenha vontade de abandonar o cigarro, e aí ela sabe que ela pode ter ajuda para isso. E aqui vale lembrar, toda pessoa que fuma, ela precisa de um acompanhamento de um profissional de saúde para fumar? Não, ela não precisa. A gente sabe que tem muitas pessoas que podem parar de fumar sozinha, inclusive esse aconselhamento mínimo, ele pode despertar na pessoa esse desejo de parar de fumar, porque alguém tocou nesse assunto com a pessoa, e a pessoa pode resolver parar de fumar sozinha. Para quem que é indicado o acompanhamento com profissionais de saúde? Para aquelas pessoas que não se sentem seguras ou naquele momento sentem que precisam de alguma ajuda, que elas não vão conseguir sozinhas, então elas pedem ajuda para um profissional de saúde. Esse seria então um aconselhamento mínimo que deve ser feito por qualquer profissional de saúde, não só pelos profissionais de saúde de nível superior, mas também de nível médio, para qualquer pessoa que procure um estabelecimento de saúde, público, privado, em qualquer local. E aí, então, a partir da identificação desses indivíduos que eles querem parar de fumar, muitas vezes já tentaram parar de fumar sozinhos,
e não conseguem parar de fumar, existe a possibilidade de encaminhamento para algum serviço, para algum local em que exista o acompanhamento intensivo para o fumante. Esse acompanhamento intensivo ele deve ser feito por pelo menos 4 semanas seguidas após uma avaliação inicial e depois conforme a necessidade. Pode ser depois quinzenalmente ou a cada 3 semanas, pode haver um espaçamento desses encontros. Não há algo fechado sobre como que deva ser esse acompanhamento. Ou pode ser que sejam 6 semanas seguidas e depois pode haver um espaçamento, mas o mínimo que se preconiza é que após uma avaliação inicial, essa pessoa que está em acompanhamento para parar de fumar, ela deva ser vista pelo menos durante 4 semanas seguidas. O que se sabe é que a recorrência desses encontros, ela aumenta a possibilidade de que esse indivíduo pare de fumar. Então, esses encontros repetidos é que são importantes na mudança de comportamento. Faz parte da técnica de mudança, né, de abordagem cognitivo-comportamental, ter os encontros repetidos, porque a gente sabe que um hábito não se modifica de um momento para o outro, e essas primeiras semanas de mudança de hábito, elas são onde as dificuldades mais aparecem. E os medicamentos, então, seriam um apoio nesse processo de mudança de terapia cognitivo-comportamental. Hoje nós temos disponíveis no SUS os adesivos de nicotina de 7, 14, 21 miligramas, a goma e a pastilha de 2 miligramas e a bupropiona, comprimidos de 150 miligramas. Além dos medicamentos, no auxílio a esse acompanhamento para mudança de hábito, o Ministério da Saúde fornece também, né, para as unidades que estão cadastradas com profissionais habilitados, cartilhas que vão fazer parte desses primeiros 4 encontros. Vão servir como subsídio, né, eu trouxe essa tela do INCA, que traz o Programa Nacional de Controle de Tabagismo, e coloquei, vocês podem ver aí nesse slide, uma flechinha que é onde tem então esse documento que traz quais são os medicamentos, o que deve ser feito, o que o Ministério da Saúde está preconizando. Eu confesso para vocês que eu custei achar um pouquinho de onde vinha a fonte, então eu estou colocando aí a tela para vocês, e já fica também essa tela do INCA, que fala do Programa Nacional de Controle de Tabagismo, que vocês podem encontrar referências, né, para vocês tirarem dúvidas ou conhecerem um pouco mais sobre o Programa de Controle de Tabagismo, como ele é preconizado pelo Ministério da Saúde hoje. Então, a partir desse modelo que trabalha com a mudança de comportamento, com o apoio de medicamentos para os indivíduos que necessitam, eu coloquei algumas dificuldades, né, assim, esses desafios que aparecem, pelo menos o que tem aparecido é o que fala a literatura. Tem outros desafios, mas eu elenquei aqui aqueles que eu achei que aparecem mais, né, no nosso dia a dia, que eu considerei que são os maiores desafios. Pode ser que tenham outros que não foram colocados aqui, que sejam importantes para vocês, e depois a gente pode esclarecer na parte de questionamentos algum desafio que não esteja aqui elencado nesse momento. Então eu só vou ler quais são esses desafios e depois eu vou abordar cada um deles. O primeiro deles, no contexto do SUS, da atenção básica, que é um grande desafio, como lidar com essa demanda geral do atendimento, de todas as demandas, de pré-natal, de atendimento de consultas de rotina e a demanda dos tabagistas. A questão das comorbidades, um grande desafio para quem trata tabagismo, e isso não só no sistema público, seja no público ou privado, são as comorbidades daquele indivíduo que quer deixar o cigarro. Até porque a maioria dos pacientes que nos procuram, ou se não a maioria, mas muitos pacientes, eles vêm porque eles estão com algum problema de saúde. Às vezes um diagnóstico de câncer, ou já tem um diagnóstico de doença crônica pulmonar, ou já é um paciente infartado, um paciente com doença coronariana, um paciente com problemas de saúde mental. O nosso público, em geral, tem muitas comorbidades, porque aqueles pacientes que têm
uma situação mais simples, que não tem tantas comorbidades, em geral, né, não são todos, mas já conseguem deixar de fumar sozinhos. Quando chega para ser atendida, porque ele já tentou algumas vezes e ele tem outros problemas de saúde. Um outro desafio que a gente sabe que acontece nas unidades de saúde é a rotatividade dos profissionais treinados. Esse programa do Ministério da Saúde, ele pede que o profissional participe de um treinamento, os profissionais de nível superior, para conhecer qual que é esse modelo de abordagem. E muitas vezes aquele profissional que foi treinado nesse ano, no ano que vem, não está mais na unidade. Então esse é um desafio também. A população sabe que existe um tratamento para tabagismo, que já estava acontecendo ali há 1 ano, 2 anos, e de repente não tem mais a pessoa habilitada na unidade. Uma outra dificuldade, esse modelo do Ministério da Saúde, ele prevê as reuniões em grupos, nesses 4 primeiros encontros. É possível, o próprio Ministério da Saúde prevê que podem acontecer encontros em consultas individuais, mas o grupo com os tabagistas, com as sessões estruturadas, é o modelo de base. E muitos pacientes, então, têm essa dificuldade, porque é no horário de trabalho, o horário que a unidade de saúde está em funcionamento é o horário que ele trabalha também. Esse é um outro desafio. Um outro desafio, que aí é inerente a qualquer lugar de atendimento, não só ao sistema público, é o estágio de motivação dos pacientes. Quando a gente não consegue identificar bem qual é esse estágio de motivação, muitas vezes tem todo um investimento de acompanhar esse paciente, de tempo, do próprio usuário, e ele não estava ainda motivado de forma suficiente para começar, para fazer a parada do cigarro. Então esse é um desafio também, a identificação desse estágio de motivação. Outro desafio são os grupos especiais. Como que a gente lida com gestantes, com adolescentes, com puérperas, né? Tá com um bebê pequenininho, vai usar medicação. Como que a gente lida com esses grupos especiais? Um outro desafio também é a disponibilidade de medicamentos. Às vezes a gente tem uma demanda muito grande e tem uma quantidade limitada de medicamentos. Sempre lembrando que a base do acompanhamento do tabagista não é o medicamento, é o acompanhamento para mudança de comportamento. Embora, na maioria das vezes, a gente acabe utilizando medicamento também. Mas tem que sempre lembrar que a base não é o medicamento é um coadjuvante no acompanhamento desse indivíduo. E o outro desafio é o acompanhamento desse indivíduo após ele deixar o cigarro nesse acompanhamento mais intensivo, que acontece semanalmente, depois quinzenalmente. Como que fica dali a 6 meses? Como que fica dali a 1 ano? Né? Então, esse é um outro desafio que nós temos. Sobre a questão dessa demanda geral e da demanda dos indivíduos tabagistas. Então, uma estratégia para lidar com isso é o trabalho em equipe. Nós sabemos que o atendimento dos tabagistas no contexto da atenção básica, ele pode ser feito por profissionais de saúde de nível superior, pode ser um psicólogo, pode ser dentista, pode ser médico. E muitas vezes é difícil, né, no caso dos médicos, que a gente sabe que tem muita demanda também de consultas, o quanto é difícil a gente fazer, tem vários grupos que o profissional precisa atuar, e muita demanda de consultas, que a gente sabe que apesar de todo o processo de educação e saúde, de prevenção de doenças, ainda tem muita demanda, né, para o que já está instalado, trabalhar em equipe. Então, é bem importante o atendimento de pelo menos uma consulta pelo profissional médico para esses pacientes, principalmente porque, como eu falei antes, assim, é muito comum ter comorbidades. Então, mesmo o adesivo, que é um medicamento de uso externo, que ele pode ser prescrito por outros profissionais de saúde que estejam fazendo o grupo, por exemplo, um paciente que teve um infarto há pouco tempo, um paciente que tem uma doença coronariana, é importante que exista essa avaliação inicial para avaliação dos medicamentos que podem ou não vir a ser usados. E aí esse trabalho de equipe, de dividir o trabalho. Não precisa ser o mesmo profissional, por exemplo, nas sessões estruturadas, que participe de todas as reuniões. Pode haver, né, uma divisão.
dos encontros. Embora exista a questão do vínculo, que é importante que o mesmo profissional esteja presente nas reuniões, algumas reuniões podem ser negociadas, né, com esse grupo de tabagistas. Olha, na próxima reunião, quem vai participar, se é o médico que está fazendo o grupo, né, vai ser o psicólogo que vai vir e vai conversar sobre alguns aspectos relacionados ao tabagismo, ou vice-versa, é o psicólogo e o médico vai em alguma específica, ou na outra pode ser o dentista. Então, mesmo que uma pessoa seja responsável naquela unidade pelo tratamento dos tabagistas, é importante que toda a equipe se envolva e que possa dividir um pouco esse trabalho. A avaliação do estágio de motivação, ela é bem importante, porque mesmo assim, em relação à motivação do grupo, muitas vezes um paciente que chega a gente vai ver depois as fases de motivação, num estágio de pré-contemplação. Ele marcou a consulta porque ele teve um infarto há 3 meses, e a irmã marcou, a mulher marcou, ou vice-versa, o marido marcou, mas a pessoa não está motivada. Além de que esse paciente vai desmotivar o grupo, ele torna esse processo mais cansativo para o profissional que está ali no dia a dia também, e ele acaba desmotivando um pouco o grupo, né? E nas consultas individuais também, se o paciente não está pronto, às vezes é melhor dar um tempo, olha, então daqui a um mês a gente marca um retorno para conversar de novo, porque a demanda é muito grande, e às vezes tem outro paciente que já está motivado e que chega em 1 semana, 2, consegue parar o cigarro porque ele já veio mais motivado, e ele estava lá na lista de espera e a gente está marcando consultas repetidas, um paciente que ainda não estava nessa fase de motivação. Então, essa avaliação do estágio de motivação, ela é bem importante. Uma alternativa, não necessariamente é alternativa para todos os locais, mas pode ser uma alternativa, é ter um dia da semana que vai ser atendido como se faz em algumas unidades. Por exemplo, o dia de atendimento das gestantes é uma opção, talvez fosse uma tarde que vai ser do atendimento aos fumantes. A própria questão da sala de espera, o que a gente percebe, os pacientes conversam entre eles, né? Então, assim, aquele paciente que já está no processo, que ele já está vindo, que é a 3ª semana, ele já abandonou, e na sala de espera está vindo é a primeira vez que o outro tabagista está vindo, ele já conversa, ele já vê as dicas, e isso também facilita o trabalho do profissional de saúde. Então, essa estratégia de ter, por exemplo, um período pode auxiliar que já se inicia o tratamento nessa sala de espera e facilitar em termos de contornar essa demanda que em geral é bem grande nas unidades. Então, algumas sobre as comorbidades, né, esse segundo desafio. Quais são as comorbidades que a gente mais atende, assim, até porque essas são também as morbidades que mais aparecem, né, nas unidades básicas, já há uma demanda grande, mas são exatamente essas doenças crônicas que têm a participação do tabagismo como um fator de risco. O próprio diabetes, tem alguns estudos que falam, né, sobre essa questão do tabagismo como sendo um fator de risco, inclusive, para diabetes. Nós não considerávamos que o diabetes tinha alguma coisa a ver com tabagismo até alguns anos atrás. Então, os pacientes diabéticos, hipertensos, as doenças vasculares, a gente recebe muitos tabagistas que já estão com doença vascular periférica, com doença coronariana. Esse é um grupo de comorbidades das próprias doenças crônicas que o tabagismo provoca, que a gente recebe. Até porque, assim, os pacientes que nos procuram, não sei qual é a realidade de vocês, mas em geral eles já estão acima dos 40 anos. Assim, eu tenho percebido que nos últimos 2 anos tenho atendido mais pacientes jovens, abaixo de 40, abaixo de 35 anos. Mas até uns 2 anos atrás eu não me lembro de receber, né, 2, 3 anos de receber pacientes assim abaixo de 40 anos. Ultimamente tem aparecido mais, provavelmente por conta de todas essas campanhas, assim. A questão da depressão, né? E aqui eu não vou nem entrar se o paciente tem um diagnóstico de depressão, doença, ou se ele tem um sintoma depressivo, né? Que está sendo tratado com um antidepressivo ou não.
Mas esse quadro, então, que envolve sintomas depressivos, sem a gente classificar se é depressão maior, se é uma outra situação que tem esse quadro de depressão junto, mas aquela pessoa, aquele indivíduo que tem os sintomas depressivos. E outras situações de sofrimento psíquico, né, que, na área de saúde mental. Então, pacientes com esquizofrenia, pacientes com outras dependências, dependência de álcool, dependência de outras drogas. É muito difícil o paciente que não tem uma doença estabilizada na área de saúde mental conseguir deixar o cigarro. Então, mesmo que o paciente demonstre muita vontade, ou que ele se coloque já numa fase que ele realmente quer deixar o medicamento, vale a pena estabilizar essa situação de base, ou pelo menos tentar estabilizar, porque talvez não estabilize 100%, mas começar o processo de estabilizar essa situação de base, porque a retirada do cigarro ela pode descompensar mais ainda esse quadro relacionado à saúde mental. E no caso das doenças, por exemplo, vasculares, hipertensão, se não estiver bem estabilizado, ele, além de que a retirada do cigarro, ela gera uma ansiedade por si só, é uma situação estressante, ela pode gerar mais ansiedade e piorar esses quadros. E, além disso, ela pode impedir o uso de alguns medicamentos, como a gente vai ver depois. Então, é bem importante avaliar essas situações, né, de problemas de saúde que esse indivíduo tenha antes de iniciar o acompanhamento para deixar o cigarro. Muitas vezes o indivíduo chega, eu quero parar amanhã. Não, calma, primeiro a gente tem que avaliar, vamos ver alguns exames, vamos ver o que está acontecendo. A gente precisa conhecer essa pessoa para poder, então, partir para o itinerário que vai ser seguido. Os efeitos colaterais dos medicamentos também são um desafio. Às vezes a gente fica em dúvida se aquele efeito, como eu falei para vocês, nem todo paciente precisa usar um medicamento, mas o que a gente vê é que, como são pessoas que vêm com muitas comorbidades, a gente acaba usando algum medicamento também, seguindo, claro, os critérios de indicação de medicamentos. Mas esse público, ele é um público que, em geral, requer, que tem uma dependência química grande, né, assim, a parte da dependência física da nicotina, e que acaba tendo como indicação os medicamentos. Então, por exemplo, a bupropiona, ela tem uma contraindicação absoluta no caso de história de convulsões, mas isso também não é tão comum, mas ela tem uma contraindicação relativa no caso de hipertensão. Então, se ele não tiver bem compensado da pressão alta e começar a usar uma bupropiona, ele pode ter um pico hipertensivo e isso vai, assim, atrapalhar todo o processo do tabagismo, sem contar que pode ser um problema, né? Uma crise hipertensiva com certeza é um problema. Os adesivos de nicotina, a mesma coisa. O paciente tem uma doença coronariana, ele infartou faz 6 meses, faz 1 ano. Mas qual que é a situação atual? Ele está bem acompanhado? Ele está com medicação por conta desse evento, né? Que teve um infarto, que colocou um stent, que tem uma doença coronariana de base? Como que é essa situação? Ah, não, doutor, eu tive um infarto há 2 anos, mas está tudo bem. Mas faz 2 anos que também não sabe o que está acontecendo. Ah, não, eu parei de tomar um medicamento há 3 meses, ou eu tomo um dos medicamentos e não tomo outro. Então, pensando nessa questão dos efeitos colaterais, como eu falei, o quadro de base tem que estar bem contornado. E assim, dos efeitos colaterais que se fala do adesivo, assim, a gente tem alguns pacientes que têm reação, né? Pode ter quadro alérgico mesmo, de desencadear um quadro de reação alérgica sistêmica, e esse paciente não vai mais poder utilizar. Tem algumas pessoas que têm reação local e aí aguentam um pouquinho, outros pacientes às vezes têm um pouco de enjoo. Um efeito que é muito relatado é a questão da insônia, então sempre orientar para que use o adesivo no período da manhã. A gente às vezes orienta, mas é que eu chego em casa à noite, é que eu tomo banho à noite, mas é bem importante que utilize de manhã. Para alguns indivíduos a gente pode, o adesivo é preconizado colocar de manhã e deixar 24 horas, mas às vezes a gente pode orientar que quando ele se começou a aparecer insônia, pesadelos, as pessoas falam muito sobre isso, que esse adesivo ele pode ser retirado quando uma forma de contornar, se esse sintoma for... O adesivo está funcionando bem, junto com a mudança de comportamento, mas está tendo muito pesadelo, está dormindo mal. O paciente está estável, não está assim, está segurando bem a onda de não fumar.
Então esse adesivo pode ser retirado, por exemplo, quando ele está deitado à noite, né? Assim, a gente orienta, quando estiver deitado na cama, que não vai correr o risco de estar na sala vendo televisão e fumar. E no outro dia de manhã já coloca de manhã o novo antes de levantar da cama. A goma e a pastilha, então, tem assim, alguns efeitos que tem de deixar gosto ruim na boca, ou pessoas que têm problemas de lesões na boca, que usam prótese, então essas seriam algumas contraindicações. E outros medicamentos têm sido utilizados, como por exemplo a nortriptilina, que é um antidepressivo tricíclico, que a gente não tem disponível em toda a rede, mas ela é um medicamento de segunda escolha, e aí a gente muitas vezes utiliza, porque o paciente tem sintomas depressivos também, e ela pode auxiliar um pouco nesse processo de abandonar o cigarro. A questão da rotatividade dos profissionais, como eu falei antes, então é bem importante que a equipe participe e que pelo menos, né, tenham 2 profissionais na unidade que possam alternar isso, que façam a capacitação para acompanhar o fumante. E uma questão bem interessante também nas unidades básicas é incluir os profissionais de nível médio, os técnicos de enfermagem ou de saúde bucal e os agentes comunitários nos grupos para trabalhar essa questão fora do ambiente do grupo, porque esses profissionais também vão estar participando desse processo de apoio e eles podem auxiliar, mesmo que hoje o que é preconizado sejam só os profissionais de nível superior, mas o profissional de nível médio, o agente comunitário, ele pode auxiliar esse tabagista em momentos extra os encontros. A questão da disponibilidade de participar das sessões estruturadas. Muitos indivíduos, eu sabia que tinha o programa, eu não participei até agora, porque tinha que vir nas reuniões, que é tal horário que eu não posso. Por conta do trabalho, ou porque não se sente bem de expor, às vezes, pessoas mais tímidas. O grupo ele é muito terapêutico. O próprio processo de grupo, o que diz a literatura é que ele por si só, ele otimiza esse processo da mudança. Mas para aquelas pessoas que não podem, uma opção é o acompanhamento individual. Isso acaba inflacionando um pouco a agenda, mas o que não pode acontecer é deixar essa pessoa de fora. Então, não tenho como deixar o meu serviço. Trabalho numa fábrica, eles não vão me liberar. Então, essa pessoa ela poderia ter agendado 4 encontros seguidos individuais, mas não perder essa metodologia que é fazer os 4 encontros semanais nas primeiras semanas. A questão de fornecer uma declaração de comparecimento, verbalizar isso, que olha, a gente pode fornecer uma declaração, porque às vezes a empresa acha que a pessoa está fazendo outra coisa, enfim. E essa questão, então, de incluir aquelas pessoas que estão mesmo em fase de preparação para parar de fumar. De contemplação, sim, mas no mínimo que já esteja se preparando. Nós vamos falar sobre esse estágio de motivação agora, então. Então, uma abordagem que é utilizada, para nós sabermos em que estágio que está esse indivíduo que chega e quer parar de fumar e diz que quer parar de fumar, que procura a nossa ajuda, é se ele está numa fase de pré-contemplação, então não há intenção de parar. É aquela pessoa que vem, aquele indivíduo que marca uma consulta porque alguém forçou, porque está todo mundo falando no ouvido dele em casa, mas que ele diz, não, mas na verdade eu não quero parar, eu gosto de fumar, não quero parar agora, só marquei porque tem muita pressão, fulano marcou, disse que eu teria que vir e eu não quero parar nesse momento. Então esse paciente ele não deve ser abandonado, então tá, quando o senhor decidir, volte e não se fazer nada. Não é essa abordagem, mas não é o momento de fazer o segmento. Então, olha, quem sabe quando o senhor voltar para daqui a 2 meses para renovar a sua medicação por conta da sua hipertensão, a gente conversa de novo. A fase de contemplação, esse tabagista ele tá ambivalente. Olha, eu quero parar de fumar, eu tenho vontade, eu não gosto do cheiro do cigarro, incomoda as pessoas que vivem comigo, mas eu gosto muito de fumar, então eu não sei se eu quero, eu estou em dúvida. E esse é o tabagista que está em fase de contemplação. Em fase de preparação,
ele já começa a pensar e operacionalizar algumas mudanças. Olha, eu fumava 2 carteiras por dia. Hoje, nos últimos 3 meses, eu tô fumando só 1 carteira. Eu já comecei a diminuir, mas eu não consigo parar de fumar sozinha. Eu sei porque outra vez eu já parei, fiquei 1 semana e voltei. Então, mas eu quero mesmo. Eu vim porque eu quero, eu já fiz essas mudanças, eu já não fumo mais dentro de casa. E eu vim aqui para pedir ajuda para abandonar o cigarro. Na fase de ação, então, já tem algumas mudanças mais contundentes. Às vezes ele já diminuiu nas últimas semanas. Eu fumava 2 carteiras e nas últimas 2 semanas, então eu estou diminuindo, eu estou fumando 15 cigarros. Eu estou comprando cigarro de outra marca, embora essa não seja uma estratégia muito eficaz, porque às vezes muda a marca, mas não para de fumar. Eu me matriculei numa academia, eu estou participando do grupo de academia que agora tem aqui na nossa unidade básica, porque eu comecei a fazer exercício e eu estou vendo que a minha respiração não está boa, então eu quero parar. É aquele paciente que já tem várias ações objetivas, mesmo que ele não parou ainda. Mas que ele está nessa reta final. Então, esse paciente que está na fase de ação, o que a gente espera? É aquela pessoa que está pronta a parar de fumar nos próximos 15, 20 dias, né, no máximo. De preparação é aquele que, se a gente pudesse dizer, ele está pronto para parar aí nos próximos 30, 60 dias. Não é um número... Esse 30, 60 dias não é um número mágico, mas assim, que a pessoa está em processo de mudança, ela tomou a decisão, mas ela ainda não está pronta para parar nos próximos 10 dias. E a fase de manutenção é aquele paciente que já está uns 6 meses parado, mas ele ainda está numa... A gente sabe que em torno de 1 ano a 2 anos... ainda é um tempo de risco, né, para essas pessoas. A fase de recaída, então, é quando ele parou de fumar, mas voltei a fumar há 2 ou 3 meses. E aí é importante, então, a gente colocar para acompanhamento, né, inserir no tratamento aqueles pacientes que estão pelo menos em fase de preparação. Sobre os grupos especiais, então, muitas vezes assim, a gestante, a puérpera, ela tem uma motivação grande e aí a gente vai ter que ver qual que é essa demanda. Se for utilizar a medicação, tem que ter bastante cuidado. O que é preconizado nessa etapa é a reposição de nicotina e não outros medicamentos. Em relação aos adolescentes, é toda uma abordagem diferente. Muitas vezes eles não vão querer participar desses grupos, talvez tenha que fazer um atendimento. Ele quer parar, mas ele não quer se expor, então talvez essas consultas iniciais semanais individuais e esse cuidado especial com o uso de medicamentos. A questão da disponibilidade de medicamentos, eu não vou me demorar muito, mas assim, eu acho que o mais importante é lembrar que o acompanhamento do tabagista, o foco não é o medicamento. Assim, eu sempre costumo dizer que assim, o medicamento é o ator coadjuvante, embora não exista filme sem ator coadjuvante, ele pode estar sempre presente, mas ele não é o principal é esse acompanhamento. Às vezes o medicamento não está disponível, não vai se deixar atender por conta disso, porque o foco é a mudança de comportamento e muitos pacientes conseguem comprar, ou se não conseguem, conseguem amostras, enfim. E quando o medicamento acaba no decorrer do tratamento, então manter esse acompanhamento das consultas, das reuniões, porque é isso que vai segurar muitas vezes se não tiver um medicamento, né? Ou aí avaliar como profissional médico, se é um paciente que tem sintomas depressivos, mesmo que não seja o medicamento mais indicado para parar o cigarro, mas se o quadro dele de base do sintoma depressivo estiver controlado, ele não vai sentir tanta necessidade de fumar, né? Então, não desistir do tratamento só porque acabou o medicamento direcionado para o tabagismo. Após esses encontros semanais, então, como eu falei, né, é importante não abandonar o paciente. Fez 4 sessões de grupo, agora ele não volta mais. O uso de medicamentos está preconizado de 8 a 12 semanas, então também é importante que ele volte, que seja a cada 15 dias ou a cada 3 semanas, até para renovar essa medicação, que também não é ideal que se forneça esse medicamento para todo o tratamento durante 2, 3 meses, porque o paciente às vezes pode parar no meio e a medicação não vai ser utilizada. E essa questão do segmento de 6 meses a 2 anos, 1 ano, 2 anos, ela é bem importante. Então, por exemplo, o segmento telefônico, ou por telefone, né, ou do agente comunitário de saúde, está sempre resgatando, acompanhando, sabendo o que aconteceu. Eu tive um lapso semana passada porque morreu uma pessoa da minha família. Olha, então vamos marcar uma consulta, porque desestabiliza um pouco. Esse acompanhamento durante 1 ano, 2 anos, né, até 2 anos, mas no mínimo por 1 ano, ele é bem importante,
para o êxito, para a taxa de abandono do tabagismo. Outros desafios que eu não coloquei aqui, mas assim, a questão do ganho de peso. Então, essa é uma queixa bem importante das pessoas que param de fumar, mas a gente pode ir, né, assim, na sessão de perguntas, se vocês quiserem abordar algumas questões, mas sempre buscar o apoio de outros profissionais, se for possível, né, então, se tiver uma orientação nutricional ou até o que se espera é que se ganhe de 2 a 4 quilos de peso. Aqueles pacientes que ganham 10, 15 quilos, na verdade, não é porque deixou o cigarro, mas é porque trocou uma compulsão por outra. Então, essa pessoa precisa de um acompanhamento psicológico. A questão não é o cigarro, mas é a compulsão dela. Outros 2 desafios, né, que é a questão do narguilé e o cigarro eletrônico, assim, que eles estão entrando em todo mundo, no Brasil também. A gente tem até uma campanha aí do Ministério da Saúde que... não tem fumaça, então não faz mal. Primeiro que a ação da nicotina, que é a questão nos vasos, né? Toda a questão de vasoconstrição, de propiciar o aparecimento de placas ateroscleróticas, a gente sabe que a nicotina está envolvida nisso, com ou sem fumaça. E todas as outras substâncias tóxicas, talvez não tenha todas as 4.700, 5.000, não se sabe bem quantas que tem na fumaça, mas... nesse vapor, o que se sabe é que tem substâncias tóxicas também. E tem todo um movimento aí de colocar o cigarro eletrônico e, né, o tabaco sem fumaça como uma alternativa, mas inclusive o cigarro eletrônico ele não é permitido no Brasil. As pessoas que usam cigarro eletrônico, elas compram de forma ilegal. A questão dos medicamentos não disponíveis no SUS. Então, assim, como eu falei para vocês, por exemplo, a nortriptilina, ela é um medicamento que a gente utiliza e ela não é um antidepressivo que está disponível em todas as unidades, mas também é um medicamento de baixo custo. Assim, hoje, um tratamento com a nortriptilina, assim, por exemplo, a nortriptilina de 10 miligramas, em torno de R$10 por mês, ou algumas unidades, né, algumas prefeituras têm também nos seus serviços a disponibilidade, mas não são em todas. E tem aí os medicamentos que eu também não vou falar muito aqui, mas assim, tem um medicamento novo, que é a vareniclina, que ela tem só um laboratório que produz, e que às vezes os pacientes vêm, né, doutor, aquele medicamento que faz parar de fumar, que o custo é em torno de R$2.000 o tratamento. Então, mesmo em situações de ambulatório privado, não precisa ser utilizado esse medicamento, porque os outros são de primeira linha também, que é a bupropiona e os adesivos. E eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem final, o grande foco do atendimento do tabagista é a relação profissional-paciente. Esses encontros frequentes, essa questão da mudança do comportamento. Como eu falei, o medicamento ele é algo a mais, muito importante, ele ajuda bastante, mas o foco é esse vínculo que é feito entre o profissional e o terapeuta. E os pacientes verbalizam isso pra gente. Sabe que o que eu acho que é bom é porque eu venho aqui sempre, é isso que tá me fazendo mudar, porque eu já havia parado outras vezes, eu já havia usado adesivo antes e eu não havia conseguido parar. É muito bom eu vir aqui conversar de novo. Agora é época de férias, porque eu trabalho numa instituição de ensino, então como que vai ser, doutora? Como que a gente vai fazer? Agora vai ficar 1 mês sem se ver. Então, porque a gente tem um atendimento individual, tem o grupo, então esse apoio, né, e o que é interessante nas unidades básicas é que a gente tem os agentes comunitários, a gente tem os técnicos de enfermagem, e aí toda a equipe pode fazer essa rede de apoio nesse período maior aí de pelo menos 1 ano. Porque não se modifica um hábito, às vezes, de 20, 30, 40, 50 anos em 4 sessões estruturadas. A grande questão é esse vínculo e esse apoio para a mudança. E aí eu deixo para vocês nas próximas, assim, outros grandes aliados rapidamente. Então, assim, a questão da atividade física é muito importante, tanto na parte de saúde mental como na parte física, de não deixar aí aumentar de peso, o acompanhamento nutricional, essa rede de apoios, tem grupos de trabalhos manuais, grupos de mulheres, grupos de idosos na comunidade, porque muitas pessoas fumam porque ficam em casa sem ter muito o que fazer, né? A gente sabe que tem aqueles que fumam por ansiedade, por excesso de trabalho, mas muitos não têm uma atividade, precisa se ocupar. A questão da água, então, carregar a garrafinha de água, muitas vezes
A pessoa que fuma sente sede e nem lembra que é sede. Ela pensa, eu tô com vontade de fumar um cigarro. Então, carregar uma garrafinha de água ao invés do cigarro, da carteira de cigarro. Eu não coloquei aí no slide, mas também assim, a questão de balinhas diet, chicletes diet. O fumante ele tem muita necessidade de ter algo mastigando na boca, então também é um grande aliado. Colocou o adesivo hoje, ou decidiu que hoje é o dia da parada, compra um chicletinho diet ao invés da carteira de cigarro. E aí eu deixo para vocês várias referências, coloquei bastante referências no sentido de vocês se instrumentalizarem. Todas essas coisas que eu falei, elas vêm a partir dessas leituras. Então, Silvia, o pessoal de Iomerê quer perguntar para ti se dá para indicar os adesivos e a bupropiona para adolescentes. Então, a bupropiona tem que ser, um uso muito criterioso, em princípio ela está contraindicada. Até porque eu falei sobre o comum dos efeitos colaterais, a pressão alta, mas existe um outro efeito colateral da bupropiona, né, que ela é comum a outros antidepressivos, mas assim, com a bupropiona em especial isso acontece. Eu mesma já presenciei alguns casos, que assim, aquele indivíduo que ele tenha uma tendência a ter um problema, né, de transtornos, né, na área de saúde mental, e que ele possa desencadear, por exemplo, uma fase de euforia. A bupropiona, então, em princípio, ela está contraindicado nos adolescentes. O adesivo de nicotina pode ser utilizado, mas, assim, com todos esses cuidados, né, assim, adolescência dos 12 até os 21 anos, né, então é muito diferente. Alguém que tenha 13, 14 anos, eu confesso para vocês que eu nunca atendi alguém com menos de 15 anos, assim. Então, é um público que tem que ter um cuidado bem especial, assim, mas para esse público o que está indicado é a reposição com nicotina. A bupropiona estaria contraindicada, nesse caso. Não sei que tem uma indicação especial, né, como eu falei para vocês, se esse indivíduo, né, ele tem uma indicação do uso do antidepressivo, porque ele está utilizando o cigarro até como uma substância estimulante, ele pode ter indicação de outro antidepressivo, mas daí o profissional que avalia, né, esse adolescente é que vai dizer o que seria. Mas, em princípio, não deve ser utilizada a bupropiona no acompanhamento dos adolescentes. E ali mais pro final, então, da palestra, tu comentou da importância, né, da relação do profissional com o paciente, e o pessoal de Joinville aqui reforçou, né, essa tua opinião de que eles disseram que nos grupos os pacientes também, né, verbalizam um vínculo com os profissionais e com os demais pacientes como apoio, né, nesse processo, e eles até deram aqui uma sugestão que eles também oferecem, dizem pro pessoal fazer cubinhos de cenoura, sim. Né, ao invés das balinhas, acredito, né, sim, também sim. É uma opção, né. Os palitinhos de cenoura, cubinhos de cenoura, tem várias de outras verduras também, né? Pepino, pimentão, tem várias. As próprias frutas, né? Carregar maçã, pera. Há um tempo atrás teve um paciente que ele me disse que um amigo dele parou de fumar e ele colocava um vidro de coco, né? Porque assim, é uma coisa que ele fica utilizando essa questão da oralidade em quem fuma, ela é bem importante, assim. Uhum. Eu também vi aqui que eles falam que fazem 10 sessões, né? Esse vínculo é fundamental, né? É isso que torna mais duradouro o processo, porque muitas pessoas que nos procuram, elas já conseguiram parar de fumar por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 semanas, mas é exatamente essa manutenção, contornar as dificuldades que aparecem, drenar um pouco essa ansiedade que, em geral, ela é engolida junto com a fumaça do cigarro, que faz a diferença no acompanhamento. E o pessoal aqui disseram primeiro, o pessoal de Capivari de Baixo, disse que uma dica também é o cravo. Sim. E também mencionaram que eles têm o nutricionista, né, no grupo, acredito que isso também é importante. A questão do cravo, né, eu trabalho com tabagismo há 6 anos numa empresa privada, né, no plano de saúde. E a gente copiou lá um modelinho que nós vimos uma reportagem uma vez, acho que foi na Folha de São Paulo, que a gente chama de kit fissura. Então a gente faz um pacotinho com cravo, com canela, maçã seca,
e distribui, né, para os pacientes, assim, nos encontros de grupo, para que ele carregue esse kit fissura quando der aquela fissura de fumar, ao invés de usar o cigarro. É bem interessante para gengibre também. E continuando falando então da questão dos grupos, né, o pessoal de Joinville aqui adiciona que uma dificuldade que eles encontram é que os pacientes têm uma tendência de fazer do grupo de tabagismo um grupo de apoio. Então eles acabam discutindo problemas individuais, assim, isso tu já presenciasse também? É bem difícil, tem vezes que a gente sai do grupo cansado, né, assim, às vezes o grupo tá todo, essa eu acho que é uma dificuldade em geral de grupo, né, assim, grupo de hipertensos, grupos de diabéticos, mas é que no tabagismo aparecem muito, assim, esses conteúdos emocionais e de... A gente fala, né, isso, quem trabalha com tabagismo, assim, sai a cortina de fumaça, né, e aí começa aquela ansiedade que a pessoa sentiu e que ela ia fumar, ela fica ali, e aí vai começando a aparecer alguns conteúdos. Então, é muito difícil, às vezes o grupo tá indo bem, e aí chega alguém e começa a contar por que ele parou de fumar. Mas aí aquela história vai rendendo, não porque parou de fumar, mas porque a minha filha, que tava não sei aonde, que fez não sei o que, e daí tal. E aí é essa habilidade que a gente vai tendo que ter de conseguir não ficar o foco, né? Não é fácil, assim. E também se aquela pessoa, ela repetidamente, ela começa a trazer os conteúdos individuais, essa pessoa de alguma forma, então ela deve ser direcionada para um outro tipo de acompanhamento. Porque, em geral, se fica muito recorrente é porque há algum problema psicológico, né, no âmbito, assim, da saúde mental, ou sei lá, do psiquismo mais importante. E aí, se essa pessoa fica no grupo, ela desestrutura o grupo. E pro profissional que tá ali também é muito cansativa. A gente sai do grupo porque ela puxa a atenção, né, e ela desfoca do objetivo que é tratar o tabagismo. Então, o que eu tenho feito quando eu percebo que tenho esses pacientes que eles estão trazendo muito pro pessoal, seus problemas pessoais, e que muitas vezes choram repetidamente no grupo, que vem conteúdos emocionais muito intensos, leva para acompanhamento individual. E aí a grande estratégia de fazer o acompanhamento de, olha, então a partir de semana que vem vamos trabalhar um pouco, né? Primeira sessão aconteceu isso, na segunda aconteceu. Então na próxima convida para vamos tentar, já que tá tão difícil a situação, vamos tentar então a gente conversar um pouco, né, assim, ou às vezes até encaminhar daí para alguém da área da psicologia mesmo, né, se percebe que há um conteúdo emocional muito grande. E o pessoal aqui de Benedito Novo, Silvia, eles falaram que muitos procuram grupos somente porque ouviram de conhecidos que foi ali que conseguiram os medicamentos. Isso também é uma realidade para ti ali onde tu trabalhas? Olha, eu acho que assim, do que a gente ouve, né, de vários programas, de vários lugares, e não só aqui de Santa Catarina, quando a gente tem encontros relacionados ao tabagismo, esse é um grande desafio. Primeiro que assim, os próprios profissionais de saúde, eles precisam acreditar que o principal não é um medicamento, né? Assim, então a gente vê mesmo os nossos colegas profissionais de saúde, às vezes, vou prescrever, tem medicamento na rede, então eu vou prescrever para 10 semanas. Fornece, sei lá, 60 adesivos. Não colocar o foco na medicação. Acho que, em primeiro lugar, vai muito do lugar, né? Assim, o paciente chega, doutor, eu vim aqui porque eu quero que a senhora me dê um remédio para eu parar de fumar. E aí, na primeira consulta, eu já digo, mesmo no privado, porque no privado a gente não fornece medicamento, mas as pessoas chegam e dizem, eu vim aqui porque eu quero parar de fumar, eu quero que a senhora me ajude e eu quero que me dê um medicamento, porque se eu não tiver um medicamento eu não vou parar. Eu falei, olha, então a primeira coisa que infelizmente eu tenho que te dizer é que medicamento não faz ninguém parar de fumar. E assim, eu acredito mesmo que medicamento não faz ninguém parar de fumar, e eu coloco muita convicção nisso, e assim, às vezes o paciente até se assusta, sabe? Assim, mas não é isso. Então, eu acho que vai depender, sempre vai vir. Tem toda uma situação que coloca, né, assim, social que coloca no medicamento. Tem toda uma vontade de que houvesse um medicamento para parar de fumar. Mas a partir do momento que vai se criando vínculo com essas pessoas, com esses pacientes, eles também vão, né, a partir do momento que o profissional se posiciona, ele não deixa de ir se ele realmente quer parar de fumar. Se ele deixa de ir é porque ele não estava ainda nem contemplativo. Porque ele estava lá na fase de pré-contemplação e ele delega
que ele não vai então parar de fumar porque não tinha o medicamento. Mas aquele paciente que quer mesmo, ele dá um jeito de comprar, porque alguém que fuma 2 carteiras por dia gasta R$15. Uma cartela de adesivo, ele custa em torno de 40 a 50 reais por semana. Então tem muitas pessoas que gastam isso em cigarro, né? A questão, eu acho que a resposta é que a postura do profissional é primeiro o próprio profissional acreditar que não é um medicamento que faz parar de fumar, e segundo, ele colocar isso e dizer, olha, mas mesmo que não é um medicamento, eu tô aqui à disposição para te ajudar. É difícil, acho que nunca negar que é difícil, e se colocar à disposição. E aqui também o pessoal de Uruçanga comentou que na cidade deles, eles fazem muito uso do palheiro. E daí te perguntaram se vê quanto equivale um palheiro com o número de cigarro. Esse é um grande desafio, depende do tamanho do palheiro, né? Olha, dependendo do palheiro, pode valer 5 cigarros, 10 cigarros. A quantidade de nicotina, ela é muito grande. Então, às vezes vem, né, onde eu trabalho também, ainda tem pessoas que fumam palheiro. Não, mas eu só fumo 2 cigarros por dia. Daí, só 2, que bom. Deixa eu ver, fuma 2 palheiros. Não sei bem qual é o tamanho, porque também a carteira de cigarro, às vezes a gente até pede, olha, qual é o cigarro que tu fumas? Quero ver qual é a dosagem, né? Qual é a quantidade de nicotina. Mas ninguém traz um palheiro pra gente ver qual é o tamanho, assim. Mas ele tem bem mais nicotina, assim, do que o cigarro comum. Uma estratégia que eu utilizo é perguntar, porque assim, por mais que as pessoas fumem palheiro, hoje em dia elas não fumam só palheiro. Então assim, se tu não tiveres o palheiro, quantos cigarros por dia do outro que tu fumas? Daí ela vai te dar uma noção. Quando eu não tenho palheiro, eu fumo uma carteira, eu fumo 2. E vocês vão ver assim que, né, quem tem essa experiência nessa cidade já devem ter percebido que a pessoa que fuma palheiro, ela fuma bem o outro cigarro, porque ele tem uma grande quantidade de nicotina. A estratégia que eu utilizo é essa, olha, mas quando é o cigarro, quanto que tu fumas? Quantos que tu fumas, né? Quantos cigarros... numa semana, no final de semana que eu saio, ou quando eu tô no trabalho, eu fumo 10 cigarros por dia, ou 20 cigarros. Essa é uma estratégia que eu utilizo pra gente ter uma noção qual é a quantidade de nicotina que essa pessoa tá acostumada a ter por dia, assim. Certo. Então, Silvia, por enquanto essas foram as perguntas, né, pessoal? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente tem mais 2 minutinhos aí, mas se alguém tiver alguma dúvida, dá tempo ainda. E Silvia, não sei se queres deixar uma mensagem aí final para eles, mas fica à vontade para conversar com eles, assim, mais um pouquinho. Acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é essa, apesar das dificuldades que a gente tem, mas essa individualização do tratamento, esse vínculo que a gente faz de considerar, apesar de existirem coisas comuns nos tabagistas, né, e a gente vê pela repetição do que as pessoas referem, as falas são muito parecidas, mas essa questão do vínculo e da individualização é bem importante. E assim, para aqueles que estão há menos tempo, não desanime, porque assim, no começo eu lembro que eu desanimei bastante. Nossa, mas tanta gente que vem, então poucas param de fumar. O que a literatura fala é isso mesmo, em torno de cada 10 que nós vamos acompanhar, 3 ou 4 vão conseguir deixar naquele processo, naquele momento. Mas é muito gratificante perceber, né, assim, a felicidade, a alegria das pessoas que realmente deixam. Então, às vezes pessoas que estão há 40, 50 anos fumando, nossa, se eu soubesse eu tinha procurado ajuda antes, como eu tô feliz, como eu tô cheiroso agora, meu neto veio e me abraça, meu filho veio e me dá beijo e diz, nossa mãe, como tu tá cheirosa. Então, é muito gratificante, apesar de, às vezes, a gente ficar um pouco frustrado que o volume de pessoas que abandonam não é maior, mas aqueles, assim, casos que deixam, é muito gratificante, as pessoas ficam muito felizes, né? Isso sem considerar toda a questão aí de saúde pública, que essas pessoas estão evitando de doenças, mas assim, só pensando naquela pessoa, naquela vida, né? Tá ótimo. Então o pessoal de Uruçanga aqui agradeceu, né, pelo tema e pela tua palestra, Silvia, dizendo que ele tem um grande número de pacientes fazendo tratamento, né? Esse é um tema, claro, sempre muito relevante. O pessoal também elogiando a web, realmente foi muito legal. A gente pôde conversar bastante, acho que isso foi bem bom. O pessoal de Catanduva aqui também, né? Falando que a transmissão muito boa, ótima contribuição ali para eles. Então é isso, pessoal. Como vocês já sabem, a web fica disponível depois no portal do Telesaúde e também no YouTube.
Ela deve ficar disponível a partir de segunda-feira, que daí vocês podem baixar e depois assistir de novo, né? Mostrar para as pessoas que não puderam estar presentes hoje. Então é isso, muito obrigada, Silvia, muito obrigada a todo mundo que participou da web de hoje. Boa tarde, bom final de semana aí a todos. Obrigada e boa tarde.